Livro Segredos do Lugar Secreto, capítulo 19, O Segredo da Meditação. Não deixe de falar as minhas palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué capítulo 1, 8. O que significa meditar na palavra de Deus? Significa reduzir o ritmo da leitura e contemplar cada palavra e frase, procurando significados mais profundos e completos. É através da meditação que nós liberamos as riquezas ocultas da Bíblia. A palavra de Deus é como uma montanha em vastos bolsões de joias e veios de ouro. O lugar secreto é o nosso momento de escavar. Descobrirmos várias camadas de rico entendimento à medida que nos aprofundarmos mais. Poderamos sobre cada palavra e relemos os versículos várias e várias vezes. Sempre pressuponho que cada versículo tem um significado, tem mais significados do que já descobri. A meditação é a arte de escavar o máximo que podemos, cada e toda palavra. A palavra escrita de Deus é revelada pela palavra viva através do poder do Espírito Santo, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e discernimento. Provérbios 2:6. A fonte de iluminação é a boca de Deus. Ele deve falar conosco. Portanto, à medida que meditamos em sua palavra, entramos em seu espírito e gritamos de todo o nosso coração: Senhor, fale comigo. Percebemos que sem a ajuda dele nunca liberaremos as riquezas de sua magnífica palavra. Cada palavra da Escritura pode sustentar a intensidade de um questionamento cuidadoso. Esta intensidade concentrada pode ser vista em Salmo 77:6. De noite recordo as minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. À medida que meditamos na palavra, o nosso espírito está buscando diligentemente novas percepções. Há um nível de profundidade bem maior nas escrituras do que aquele que encontramos prontamente à primeira vista, à primeira leitura. Algumas verdades nunca serão encontradas até você reservar um tempo para sentar e observar o texto, considerando cuidadosamente seu conteúdo e implicações. As contradições aparentes, às vezes, contêm as maiores verdades. Algumas porções têm muito mais do que apenas uma aplicação. Elas possuem camadas de verdade que são descobertas quase que uma a uma, do mesmo jeito que fazemos ao abrir as camadas de uma cebola. Uma das melhores maneiras de meditar na palavra de Deus é fazer perguntas ao texto. Algumas das perguntas frequentemente feitas são: quem é o escritor e com quem ele está falando? O que o versículo diz e por quê? O que significa? O versículo contém um princípio espiritual? Como esta verdade se aplica na minha vida? Com o tempo, você desenvolverá a sua própria maneira de fazer perguntas sobre o texto. Uma das perguntas mais importantes que faça a um versículo é: por que o Espírito Santo determinou que isso fosse escrito dessa maneira? Questiona o motivo pelo qual foi escrito daquele modo, porque determinadas frases foram usadas e porque outras palavras não foram usadas. Quando uma sentença ou frase parece não contribuir para a passagem, eu a contemplo para considerar o motivo pelo qual o Espírito Santo a incluiu. Quando um versículo parece ser propositadamente oblíquo ou misterioso, minha curiosidade é despertada. Quando um versículo parece claramente óbvio, suspeito que possam exigir profundidades de verdade ali e que eu poderia facilmente deixar de examinar. A seguir, são apresentadas outras formas de fazer pergunta à medida que você medita. Contexto. Uma frase ou versículo é quase sempre compreendido melhor examinando cuidadosamente os versículos anteriores e posteriores a ele. Como o versículo anterior define um cenário para este versículo, como os versículos seguintes trazem esclarecimento e uma compreensão mais completa? Significados da palavra. Algumas palavras nos idiomas originais da Bíblia, o hebraico, o grego, possuem mais de um significado possível, que várias sombras de significado contêm as palavras importantes desse versículo. Outras traduções da Bíblia fornecem significados alternativos. Os materiais de referências bíblicas, como o dicionário bíblico, léxico, apresentam uma percepção adicional? Referências cruzadas. Uma concordância à mão é extremamente útil durante os períodos de meditação. Para considerar outros versículos que contêm as mesmas palavras,
frases ou conceito do texto. Algumas Bíblias são edições de referência, fornecendo referências cruzadas exibidas em colunas verticais ou em rodapés, onde mais essas palavras aparecem na Bíblia e como outros versículos trazem esclarecimento ao nosso texto. Repetição. Quais palavras merecem contemplação extra por causa de sua recorrência? Posso descobrir verdades que a Escritura destaca ao examinar palavras ou conceitos repetidos? Simbolismo. Quais figuras de linguagem estão sendo usadas? O que elas representam? Alguns dos símbolos presentes no texto estão representados realidades espirituais mais profundas? Aquele que medita na palavra de Deus lentamente transformará o seu interior de acordo com o que sua alma imagina, Jesus disse. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mal que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Lucas 6,45. Por causa do nosso pecado, temos um depósito de mau tesouro dentro de nós. Mas ao meditarmos na palavra, começamos a depositar bons tesouros dentro do nosso ser. A única maneira de internalizar bom tesouro é assimilando-o diligentemente no lugar secreto de meditação. O bem substitui o mal. O depósito de coisas boas que absorvemos será evidenciado por meio de nossos padrões de fala e de conduta em uma frase. Nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Quando tomar gosto em se deleitar com a meditação da palavra de Deus, você se tornará um viciado em meditação. O lugar secreto se tornará um lugar favorito, em alguns aspectos até mais que as congregações dos santos, porque será o lugar onde Jesus o alimentará pessoalmente. Na igreja você recebe percepções que foram primeiramente processadas por meio de outro canal humano. As partes mais doces, entretanto, são aquelas que Jesus dá diretamente ao seu próprio coração. Quando o Espírito Santo personaliza a palavra para as circunstâncias de sua vida, o poder de sustentação de sua palavra personalizada tem a capacidade de carregá-lo em meio a grandes tribulação. Esta é a verdadeira fonte de vida. Provérbios 16:26 descreve o processo por meio do qual o Senhor o tornará viciado em suas palavras. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O Senhor começa alimentando você com a sua palavra, que saciará de forma inigualável seu apetite. Mas isso também despertará uma incrível fome por mais. Quando prova o quão doce é o Senhor, você fica estragado para a vida. Você tem necessidade de mais, então passa a fazer de tudo para receber as palavras da boca de Deus. Sua fome dispara e você sabe que existe somente uma coisa que pode saciá-la. Você é conduzido ao lugar secreto de meditação por sua própria fome. Estar com Jesus no lugar secreto e contemplá-lo na palavra se torna uma ocupação favorita na vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Até o próximo capítulo.